gente, tudo bom? Mais uma quarta-feira, estamos aqui no Projeto Farol. Já curte, compartilha, aciona o sininho para você ser notificado cada vez que nós estivermos juntos aqui. São várias pessoas de segunda a sexta, vários assuntos diferentes, coisas impactantes, surpreendentes sobre a espiritualidade. E muitas vezes isso pode responder a dúvida que você tem aí, na sua cabecinha nesse momento. Eu sou Celina Fortuna e hoje a gente tem uma pessoa especial aqui do lado, que vocês sabem que eu sou meio desajeitada, o Juan. Juan, ele é um amigo meu, nós somos do mesmo clã cigano, e ele é um amigo de muitos anos, e eu acho que tudo tem o tempo certo de acontecer, e agora chegou o tempo dele vir aqui no podcast para conversar um pouquinho com a gente. E eu queria mostrar um pouco do trabalho maravilhoso que ele faz, essa força que ele tem com a espiritualidade, uma conexão absurda com a espiritualidade, vocês não têm noção da conexão que ele tem. E ele tem várias vertentes, inclusive ele faz uma dança cigana, uma dança do ventre, que vocês não... Daqui a pouco ele mostra um pouquinho aqui pra gente, das castanholas e de tudo mais. E é isso, dá um bom dia pra galera. Bom dia, galera, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, né? E um prazer também agradecer esse convite da Celina Fortuna, uma grande amiga minha, cigana do mesmo clã. E é isso, né? Na vida a gente tem que um ajudar o outro. Então eu e a Celina, quando um precisa, um socorre o outro com as cartas, né? Sim. A gente se ajuda, né? A gente se ajuda. Essa coisa da troca que é super importante as pessoas... Porque assim, eu divido assim, entre as pessoas que têm a espiritualidade mais forte e aquelas que têm também, mas não conhecem ainda, né? Sim. Eu entendo que muita gente... tem a mediunidade, tem a sensibilidade, mas não tem o conhecimento. Sim. Quando você se atrela ao conhecimento, quando você consegue compreender aquilo e deixar aquilo entrar dentro de você, e geralmente é bem problemático esse processo. A gente já conversou muitas vezes aqui. A criança que tem a sensibilidade, ela é super mal compreendida na escola, no ambiente familiar muitas vezes, e eu vou repetir, no ambiente familiar muitas vezes. Então, se às vezes você se sente diferente, se você sente que seu filhinho é diferente, sua filhinha... Às vezes a gente está tratando de uma pessoa que é um médium poderosíssimo, né? Uma Sim. médium que lá na frente, se conseguir conseguir essa conexão, vai se sentir muito mais incluído. Hoje a gente sente que as pessoas não se sentem incluídas, né? Parece que elas estão sempre soltas, sem conexões. Eu acho que é importante a gente entender até que ponto isso não pode ser uma espiritualidade avançada. Sim. Né? Desde quanto tempo que você sente a espiritualidade falar com você? Olha, desde pequeno, desde criança. Eu me lembro... que quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu já sonhava, eu já conversava com espíritos, eu já via muita coisa, mas quando eu percebi que eu era totalmente diferente, foi quando eu tinha 7 para 8 anos, e quando eu previ a morte do meu vô. Então eu fiquei muito assustado, né? Como foi isso? Foi assim, o meu vô, ele era nordestino, né? E ele ia viajar pro Nordeste. E o que acontece? E aí aquela voz falou assim na minha cabeça, é a última vez que você tá vendo ele. E eu falei pra minha mãe, a gente não vai mais ver o vô, né? Aí eu lembro que foi assim, eu fiz aniversário dia 6 de outubro, quando foi no dia 31 de outubro, meu vô tinha voltado, né, pra São Paulo, tudo, e aí ele foi atropelado e morreu. E eu tinha previsto. Você então não viu ele mais uma vez, conforme não vi. Você sentiu? E eu fiquei com trauma, né, e conforme eu fui crescendo, eu fui me desenvolvendo, aflorando os meus dons, né, fui tratando da minha espiritualidade, eu fui pedindo pra Deus, eu não quero ver morte, porque assim, acho que até você que joga, Celina, pra gente falar de morte é uma coisa muito complicada, muito. né? Eu até explico pros meus alunos de baralho cigano, porque assim, falar de morte é uma coisa que é só Deus que tem a última palavra, sabe? Não dá pra gente falar, afirmar, né? Mas às vezes você sente, ou é diferente, um exemplo, se o cliente perguntar, tá com um parente em estado terminal, ele perguntar é uma coisa a gente jogar, mas você Sim. afirmar, então foi aí que eu vi que realmente eu tinha uma coisa diferente. Eu sentia as coisas na escola, eu fui muito perseguido, também, entendeu? O povo não queria muito perto, era meio estranho, entendeu? Era louco também, né? É maluquinho, não. É como eu falo pra vocês, a vida inteira fui chamada de anormal, depois fui promovida pelo Silvio Santos a paranormal, ou seja, normal nunca fui. O que acontece? Mas na escola eu achava que eu era meio excluída, assim, porque eu era pobre, né? E meus pais fizeram a benevolência de me colocar numa escola de rico. Eu era invisível. Eu fui invisível por 13 anos naquela escola. Mas eu também tinha... Eu não falava. Eu me calava. Mas eu sentia coisas ali, naquele ambiente, e eu conseguia conviver com o meu próprio fantasminha dentro de mim, sabendo coisas, eu não falava pra eles, porque eu era invisível. Sim. Mas eu já sentia tudo isso, aí eu podia me expressar dentro da minha casa, ou com os outros amigos de fora. E é uma sensibilidade que a gente tem.
Eu não sei você tinha muita sensibilidade, sinestesia? Eu sou uma pessoa sinestésica. Eu sinto o cheiro da música, Você tem, até hoje eu eu tenho isso. escuto a imagem que tá Tenho, muda. tenho. Às Eu, vezes eu sinto cheiro, eu sinto sensações, parece que eu olho o lugar, parece que eu já tô lá vivendo, sabe? É uma coisa muito louca isso. Era muito. Eu, quando eu estava na escola, sentia uma agonia quando minha mãe estava agoniada em casa e eu chorava do nada. Parecia que eu era, sabe aquelas pessoas, não mimadinhas, mas dependentes afetivas da mamãe? Eu tinha muitas essas coisas com a minha mãe. Eu chorava do nada na escola, eu me escondia, daqui a pouco chegava em casa, sabia que ela tinha passado por X ou Y problemas. Sim. Enfim, essa sensibilidade que às vezes os pais não têm nem muita paciência. Ai, tudo chora. Ai, tudo briga. Tudo não sei o quê. Precisa dar uma olhadinha, porque às vezes a gente tem aí uma grande pessoa querendo explodir aí, querendo Sim. fazer a diferença. Porque assim, nós fazemos a diferença. Eu posso Sim. falar isso, você também pode. Quantas pessoas você já ajudou? Quantas pessoas Muitas. você viu mudar dali pra frente, Mudar. dar um salto quântico ali por conta do que a Sim. gente recebe, das informações que a gente recebe. Sim, e eu costumo dizer também, Selena, que as cartas, né, elas são muito amigas, né? Às vezes a gente mesmo que joga, você tá num momento aflito, né? E você pega as cartas, elas dão um conselho, elas têm uma conexão com a gente mesmo, com o médium, né? Então as cartas, elas trazem até um livramento muito grande. Às vezes alguma coisa que a pessoa pode passar de ruim, as cartas dão um conselho e você evita aquele acontecimento, Se o né? consulente for um consulente comportadinho, né? Porque tem aqueles que a Sim. gente avisa e não fazem. Tem que fazer a parte dele, é como eu costumo dizer. Até Deus ele ajuda, mas a gente tem que fazer a nossa parte. Né? Então as cartas elas dão as previsões, a gente passa a informação para o consulente, mas ele tem que fazer a parte dele. Porque, né, senão também é muito fácil. As cartas vêm, responde e resolve tudo por você. E não é assim que funciona. Às vezes né? a pessoa prefere a coisa mais fácil, né? Então ela prefere ver qual que é a previsão do tarô para se sentir mais confortável. Aí você fala assim, ó, faz 28 dias de oração que você vai limpar isso. Passa a oração, passa tudo que ela tem que fazer, não faz. Aí volta. Ai, porque aquela coisa, aquela agonia e não sei o que não passou. Você fez aquilo que a gente combinou? Não. Aí eu... a cara de quadro de paisagem de outono, né? Porque precisa realmente fazer a sua parte. Mas, enfim, eu acho que a espiritualidade acaba usando as pessoas que têm esse contato, têm essa sensibilidade para poder ajudar o próximo das formas mais diversas, né? Isso acontece assim, das formas, às vezes é saúde, às vezes é trabalho, às vezes não é nada, às vezes você olha a pessoa acha que ela tá com tudo, ela não tem nada, diagnóstico nenhum, e a pessoa com medo de morrer. Tem milhões de coisas que dá pra gente fazer e é muito lindo, né? Um trabalho cansativo pra caramba. Muito cansativo, suga, né? Mas muito lindo. E aí, ele trouxe aqui as cartas dele. Trouxe. A gente tem aí alguns assuntos para abordar, não temos muito tempo hoje, mas se não der pra gente falar todos os assuntos hoje, a gente guarda uns 2 pro próximo, pra próxima, né? E aí nós vamos fazer umas fofoquinhas aqui com as cartas para vocês verem o trabalho dele. Ele também, agora nós vamos brigar nós dois, porque eu tô com a turma 19 de baralho cigano, tá pra entrar quando? A sua nova turma de baralho cigano. Tá marcado pra agosto. Então dá pra vocês virem pra mim e depois irem pra dele. né? Mas é lógico, gente, pelo amor de Deus, vocês fazerem os 2 cursos com 2 pessoas do mesmo clã espiritual, gente do céu, vai sair faísca na carta. E o nosso curso é assim, a Selena, ela é uma pessoa assim que você vê quem ela é, você olha, você já vê, né? Não tem esse negócio de ficar escondendo informação ou guardando uma coisa pra depois. Eu acho que a sinceridade, ela é tudo. Quanto mais transparência você tiver com seus consulentes, com os alunos, com as pessoas, isso que é bom, né? Então é por isso que a nossa energia bate muito. Quando a gente se junta, sempre, né, vem muita coisa boa, né? Deixa eu contar uma coisa pra vocês, né? Que eu já falei em algumas turmas minhas. Eu sempre falo de você nas minhas turmas. Eu já falei em algumas turmas. Uma vez, ele estava lendo carta lá em casa para uma ex-amiga minha. Ex-amiga, e a história é longa e é tétrica e abafa o caso. E aí, eu queria também saber um pouquinho disso de você. Gente, vocês sabem que eu sou desastrada, né? Eu queria saber porque eu tenho um tipo de intuição. A forma como eu recebo as informações é de um tipo. Cada um tem gente que é auditivo, tem gente que é visual, que vê a cena na frente. Cada um é de um jeito. Você tem uma semi-incorporação? Você tem alguma coisa? Então, assim, quando eu estou jogando, eu sinto a energia das minhas entidades, dos meus mentores que eu também desenvolvi, né?
Mas eles não estão incorporados. Aqui sou eu, é o Juan que tá aqui, eu. Tá, mas você sempre, porque assim, ele Sinto. tava, a menina não parava de perguntar, né? Uma abusada. Tem um tanto de perguntas que você tem que fazer no final. Agora não tem como você perguntar a sua fofoca da família inteira. Sim. E aí ele tava assim, de um jeito. Daqui a pouco ele fez assim. Deu tipo uma desmontada. Eu lembro que você olhou pra ele e falou assim. Eu achei um bárbaro aquilo. Aí ele olhou assim. Não tenho mais como responder perguntas, porque aí você falou, alguém foi embora, ou desconectou. Você falou Eu falei alguma coisa assim, já. Era tipo um já deu a cota com boas palavras, né? É, mas deu uma Porque desmontada nele. eu já falei, a minha Física. entidade tá cansada agora, entendeu? É, foi alguma coisa assim. Eu falei, gente, eu não tenho isso que ele tem, mas eu vou começar a inventar. Eu vou começar a fazer assim, acabou as suas perguntas. Porque ele tem um tipo de Captação. captação. A captação dele é de um jeito, a minha é de outra. Eu tô absolutamente consciente durante as cartas, e se você me falar um minuto depois do que eu disse, eu não lembro de nada. Mas você também dá. É que, assim, eu olho pra Selena, eu não vejo você também, não. Todo mundo Quando fala ela pega isso. aquela piteirinha, aquele cigarrinho, ela já saiu do corpo dela. Já, e ela começa, começa a falar, já sai do corpo, né? Gente, o povo fala, e vê gente atrás de mim, e vê gente em cima de mim. É, eu vejo. Então, e ele tem a sensibilidade, ele vê. Agora, gente, vocês que são oraculistas que vão pro curso dele, vocês já sabem que tem a metodologia. Cliente abusado. Cadê aquela arma? Eu esqueci. Eles tinham uma arma que um revólver bota na frente. São 5 perguntas e põe aquela arma. Eu coloco 6, ó, eu deixo 6 no máximo 7. Por quê? Quando, pelo menos no meu jogo é assim, quando eu faço já a tiragem geral, ali eu já vou falar muita coisa, já vai Lógico. sair, bem dizer, quase tudo que a pessoa tem que perguntar. Aí eu deixo a pessoa fazer 6 perguntas, aí nessas 6 perguntas também vai vir coisa a mais pra mim que eu vou passando pro consulente. Depois tem as cartas finais, geralmente eu fecho com um tarô de Marcélia, ou um tarô dos orixás, né? E aí dou ali um conselho final. Aí, às vezes, a pessoa ela quer mais, só que assim, na verdade é uma necessidade de querer mais, que ela quer que você resolva o problema dela, e não é assim, a gente vai ajudar, é um condutor. A gente é como se fosse um mapa, né? Nós somos um mapa, né? Sim. Então, o que acontece? Ele tem paciência, tá vendo? Ele é 6. Não, é porque eu já... Quantos anos você lê carta? Eu leio há 30 e poucos anos. Olha, eu comecei a ler, eu acho que já tem 18 anos que eu leio. Eu comecei bem, na verdade, eu comecei lendo mão na escola, na época. Que tinha umas lições que eu odiava e falava, dá sua mão aí pra eu ler sua mão, faz minha lição aí. Você sabe quando os meus filhos nasceram? Eu nem olhei na cara deles, né? Colocaram eles aqui. Pra mim, a primeira coisa que eu fiz foi abrir a mãozinha desse tamanho, assim, pra ler a linha da vida. Meu Deus. A hora que eu olhei que a linha da vida deles era grande, eu falei, ai, pronto, tô feliz da vida. Porque eu tive trauma que um professor, eu dava aula num cursinho, tinha um professor no cursinho, que uma vez eu fui ver e a linha da vida dele parava aqui. Nossa. E ele, tipo, tinha 30 anos, 33 ou 32, ele tinha. Aqui eu falei, mano, esse cara não tem muito tempo. E eu não falei nada pra ele, lógico. Então a primeira coisa que eu vi dos meus bebês era isso. A linha da vida. A linha da vida. É, eu E já a leio, minha vem até aqui. eu leio por intuição a mão. É mesmo? Tem as linhas, mas é tudo por intuição. Eu olho e parece que eu olho uma linha, cada uma fala uma coisa pra mim, cada uma traz um tipo de conexão, mas eu comecei lendo as mãos, aí depois que eu fui pras cartas. E quando eu bebo vinho também, parece que aflora. Eu sinto que fica mais forte. Gente. Tanto que eu gosto de jogar bebendo vinho. Não trouxe hoje porque é a primeira vez, né, gente? Ele vai trazer. Eu não posso tomar. Eu não dou certo com bebida alcoólica, gente. Eu sou aquela bêbada chata, inconveniente, insuportável. Então, posso até. Sabe o que agora eu faço? Porque agora eu sou super civilizada, né? Eu vou nas festas, aí eu pego uma taça de vinho e dou uma lambidinha no vinho. Passo a noite inteira com a mesma taça, só lambendo. Ah, mas toma aquele vinho Cantinho do Vale, aquele meio vagabundinho, não dá tanta coisa não. Ah, eu não sei o que acontece. Baixa tudo em cima. Tudo, você não né? tem noção. Uhum. No outro dia eu não sei o que eu fiz, aí as pessoas vêm, porque você disse que meu namorado tem outra, quando vai ver tem mesmo. Uhum. E eu não gosto. Eu filtro, quando eu tô assim, eu filtro o jeito de falar. Olha, toma cuidado, pode ter interferência de terceiros na sua vida. Mas uma vez que me traumatizou, foi que eu falei pra moça assim, olha, é o seguinte, o seu namorado, ele tem uma outra, em outro país. E eles recentemente perderam um filho. Na verdade, ele que quis que esse filho não nascesse. Isso era uma sexta. Sim. E Você é bêbada. eu tinha bebido. Nossa. E aí, quarta-feira, e a mulher era minha chefe. Aí, quarta-feira, ela me liga. Descobri que ele tem outra no México e que eles perderam uma criança que ela tirou, né, na verdade. Uma criança tem cerca de 1 ou 2 meses. E foi um negócio bem, bem complicado, porque eu não tive responsabilidade para filtrar aquilo que eu estava falando. Nossa. Podia ter dado uma coisa horrível. Sim. Então, eu e bebida alcoólica não combinamos muito.
tive que admitir isso ao longo da vida, Sim. entendeu? Eu também não bebo tudo. Meu negócio é vinho. Eu gosto de vinho e champanhe, mas tem bebida também que eu não posso beber, porque a bebida, ela chama, né? Ela abre um portal. Então, às vezes, um exemplo, eu sei que o vinho, ele me conecta com a minha ancestralidade cigana, tudo, né? E é uma energia boa que está ali comigo, mas eu também sei meu limite. Agora, se eu tomar cachaça também, nem gosto, nem chego perto. Complicado. É A complicado. mediunidade, a gente tem meios, inclusive, de abrir ela. Às vezes você toma um golinho de martini, às vezes funcionava comigo. Às vezes não, sempre. Tomar um golinho de martini, você consegue trazer mais um golinho. Só que aí o que acontece? Quem anda com você, dependendo de quem tá ali com você no momento, quer a garrafa inteira. Exatamente. Esse é o problema. É quem tá com você. Se você tem alguém ali que é de boa, que é aquele golinho de... E não é. Todos eles querem a garrafa inteira. Então a gente tem que tomar um pouco. Eu já tava assim, você tava falando da linha, eu já tava olhando eu, disse pra você dar uma lida na mão dele. Leio Você sim. quer? E se ele falar que minha linha da vida tá pequena? Eu vou Não, ficar daí com você não medo. fala da linha da vida. Tá. Mas Tá, ele é pode assim ir. ao vivo? A gente tá gravando hoje, né? Que vai outro dia sim, ao ar. sim. Mas se quiser, ele vem aqui. Se não, no ao vivo de daqui a pouco, ele vem. O que Isso, você quer fazer? fechou. Eu vou ler sua mão, então. No ao Demorou. vivo? Vamos no ao vivo? Vamos, no ao demorou. vivo. Tá. Tá, pra não dar tempo de eu mentir, eu apagar aqui. Não. Mas aconteceu um negócio mó doido comigo esse dia. Eu acordei assustado, porque eu comprei um maço de cigarro e aí eu sempre fumo. Aí só eu fumei esse maço e quando eu acordei no dia seguinte, um cigarro tava pra cima. Eita. Tipo, e não tinha sido eu. Perguntei Ai, pro amigo meu que socorro. mora comigo. Eu falei, Mas você mano, não tinha foi tomado você? umas, não? Não. Socorro. Caramba. Aí minha mãe falou que era o cigarro do santo. Aí eu acendi Cigarro e do deixei lá pra santo. ele. E aí você põe de pezinho e ele fuma todinho. É. E eu não entendo nada disso, nessa questão de orixá, né? Nada. Mas algumas coisas eu sinto do nada. Aí um cafezinho com um cigarrinho, eu coloco ali. Daí me falaram que é pra preto velho, é isso? Sim, café preto velho. Isso. Aí eu tenho vontade de colocar e coloco na janelinha, alguma coisa assim. Mas eu não tenho a menor noção. Essa religião é uma Sim. religião que ele segue. Quanto Sim. tempo você tá? É Umbanda, Eu né? desenvolvi na Umbanda desde 2005. Acho que eu tenho uns 16, 17 anos, quase 18. E no Candomblé eu me iniciei depois. No Candomblé. Ah, você tá com o Candomblé agora. Também. Tá. Os dois. Ah, pode os dois? Pode. Só que assim, quando você tá na Umbanda, você tá na Umbanda. Quando você está no Candomblé, é o Candomblé. Não dá pra misturar. É como se fosse na igreja católica de segunda e na evangélica de sábado. É quase que isso, mas ainda é bem diferente a Igreja Católica e Evangélica. Sim, com certeza. Porque, um exemplo, a Igreja Católica ela tem uma leitura e a Evangélica tem uma outra crença. Totalmente. Se você não for adentrado, aquela pessoa que você está de cabeça ali naquela religião, se você tiver uma mente liberta, ok. Porque eu enxergo religião assim, porque Deus ele é uma energia universal, não está preso em uma religião. O Candomblé já os dois cultivam orixás. A diferença é que a Umbanda ela é uma religião brasileira, né? A gente costuma dizer que ela é uma trilogia, porque ela é uma mistura da Igreja Católica com a parte dos índios e com a parte africana, né? Agora o Candomblé não, já é uma religião totalmente africana, né? Já é bem Olha diferente. só, não fazia a menor ideia disso. Não fazia mesmo. É porque quando os escravos, a única forma que eles tinham de, tipo, refúgio dos senhores de engenho era a religião. Então, meio que eles foram um pouco pra católica, mas ainda não perderam as raízes dele, aí meio que foi, tipo, tendo uma fusão, assim. Sim, eles foram muito perseguidos, né? Porque a Igreja Católica perseguiu muito, né? Então, o que acontece? Eles, vou dar um exemplo de sincretismo. Oxum, eles não poderiam cultivar Oxum como Oxum. Então, eles associaram Oxum à Nossa Senhora de Aparecida. Porque aí seriam aceitos pela Igreja Católica. Vai, Oxóssi, associada a São Sebastião, Inhansã, Santa Bárbara, Ogum, São Jorge. Então, essa associação ela teve que existir por aceitação, né? Então, ficou essa ligação mesmo da religião afro com a católica, que a Umbanda traz isso. Essa mistura. Olha só que interessante, né? E a gente é conduzido ao longo da vida de forma natural para todos esses processos, às vezes sem saber a nomenclatura. Sim. Uma vez disseram que eu era filha de Oxum, e aí eu incorporei não, eu entendi isso, guardei, falei, é isso mesmo, né? Aí falaram como que eu tinha que me comportar na questão das coisinhas amarelinhas, vela amarela, docinho, dourado, essas coisas dourado e tal. Eu não tenho conhecimento disso, mas eu guardei e aceitei isso para mim. Eu estudei num colégio chamado Nossa Senhora Aparecida, que Olha, Oxum. agora você acabou de me dizer.
Eu frequento a igreja de Nossa Senhora Aparecida, olha só, eu frequento a igreja de Nossa Senhora Aparecida aqui de domingo. E aqui, evangélica, que é na mesma rua de quarta-feira. E a de Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre vim fazer aqui com o anel de Nossa Senhora Aparecida para vocês, sem saber isso que ele tá me contando, nada. Uma das pessoas que mais resolveu o problema de saúde meu e ainda tá para resolver algumas coisas bem importantes, tá aqui, a igreja de Nossa Senhora Aparecida, e a pessoa tá aqui. Olha, eu vivi assim nesse meio, é muito louco, né? Eu acredito que a gente é levado aonde nossa energia ela nos conduz aos lugares, eu acredito muito nisso. E assim, o povo brasileiro é o povo mais miscigenado que existe, né? Porque no povo brasileiro nós temos o sangue de africano, de índio e de europeu. Então se você for estudar a história desses povos, você vai encontrar muita coisa mística, muita coisa religiosa, muita coisa antiga. E eu acredito muito que o que a gente vive hoje, a gente está honrando algum ancestral lá atrás. Então tudo a gente traz de alguém de lá de trás. Eu acredito muito nisso. Quando você vai pesquisar, você acha tudo ali, né? Com certeza. Que louco isso. Eu não tinha parado para pensar. Agora que tá... Bom, enfim, gente, olha só que papo gostoso. Agora que você quer fazer uma fofoca, você quer mostrar suas cartas, olha o que eu ganhei de presente. Veio do Egito, né? Veio do Egito, esse perfume. Esse perfume veio do Egito. A hora que eu passei, eu quase caí. Aí você falou que era cheiro de pombagira. E olha só, porque eu uso cigarro lendo cartas. Então, engraçado, eu tinha uma parecida com essa e desapareceu. Você trouxe ela de volta, ó. Caramba! Você trouxe ela de volta. A gente coloca o cigarro aqui, ó, ele fica distante da mão. E na hora de você... Até é importante pra saúde isso. Apesar de que quando a gente usa cigarro nas cartas, a gente não tá fumando de verdade, né? Não. Não é você que tá fumando, não né? Então tem isso. E aí, tipo, os efeitos não vêm no corpo de vocês. Por exemplo, incorporei, fumei, bebi, mas no dia seguinte não... É como se isso não tivesse no seu corpo, não é? É assim, não fui eu. A entidade, ela tá ali trabalhando naquele momento, ela precisa daquela energia da bebida e da fumaça do cigarro pra limpar, ou do charuto que seja. Mas, assim, você sente o cansaço depois. Entendeu? O cansaço vem. Eu que não faço incorporação, porque eu já tive alguns episódios e não quero. Eu mesmo que não faço, morro de cansaço depois das cartas. Eu saio das cartas muito, muito carregada. No sentido, às vezes, é um cansaço que, assim, tem hora que você tá carregado pela pessoa, pela energia da pessoa. Sim. E tem hora que você tá cansado de receber informação. Uma coisa que é legal, né, pra gente sempre salientar, quem vai ler carta, a gente fala o mínimo possível. Porque a gente canaliza na vertical, a gente passa aqui na horizontal pra vocês. Se vocês ficam falando junto, bloqueia a nossa energia. Daqui a pouco a gente tá com isso aqui tudo doendo. Sim. Você sente isso também? Sinto. Pessoa falando o mínimo possível, a gente consegue deslanchar, a gente consegue dizer Fala o que... nas perguntas, né? Nas perguntas. É só uma dica para vocês que procuram oráculos. Me conta, qual que é esse baralho? Mostra para eles. Mostra nessa... Ó, eu trouxe daqui um tarô de Marsella, que é um tarô francês de 22 cartas. Esse é o tarô dos orixás, que acho que ele tem acho que 22 também, se eu não me engano. Aqui é tanto tarô que a gente se perde, né? Esse daqui é um baralho cigano de 36, tradicional. Esse daqui é o tarô da vovó cigana de 48 cartas. E esse é o tarô... O meu da vovó é esse aqui, só que o meu é de 36. Ah, 36, né? Esse tem 48. Esse daqui é o tarô Lila Romai, que é um baralho cigano também, que ele foi escrito pela cigana Miriam Stanescon, do Rio de Janeiro. Deixa eu ver as cartas. Mostra assim pra mim, não quero tocar no seu baralho. Ó. São bem alegres. Ó, a carta que eu mais gosto desse baralho aqui, que eu falo pros meus consulentes, porque quando você lê a história da Miriam, é muito emocionante essa carta aqui, que eu costumo dizer que eu acho que é a carta que mais me toca, né? Que é essa carta aqui que tá escrito no dialeto cigano, que é Chaule Deuleski, que fala o Filho de Deus, ó. Que é a carta de Jesus Cristo. Ai, gente, olha só. Olha que linda, mostra aí pra eles. Pode? Ai, agora pode, já peguei. Claro. Pode pegar, não tem problema. Não tem problema. Olha aqui, dá pra ver? Dá pra aproximar? Dá, peraí. E essa sainha aqui é quase igual da escola Nossa Senhora Aparecida, onde eu estudava. Aquele bando de fresco. É a carta de Jesus Cristo no baralho. Olha a coisa mais linda. E o mais legal é a história dessa carta, porque no livro da Miriam, ela conta, né, como a Miriam, ela foi uma cigana que ela nasceu tudo dentro das tradições, né, então os ciganos têm isso, de repente, numa certa idade, de não frequentar mais a escola, geralmente estuda até a 5ª série. E aí ela queria se formar em advogada. E ela falou, quando ela estava com esse uniforme, mais ou menos essa história, quando ela dobrou o joelho, Jesus apareceu para ela e falou que ela tinha que estudar. Então ela foi a primeira cigana a se formar em advogada lá no Rio de Janeiro. Olha que lindo. Então essa carta tem uma vibração muito forte. Quando eu saio ela para o consulente, eu fico muito feliz quando sai.
A minha avó não pôde ir para a escola e ela escreveu errado o meu nome a vida inteira. Ela não pôde. Uma vez ela fez uma lista de compra para o meu avô, para ele ir na feira. E ele olhou, porque ela aprendeu lá o rudimentar, né, da escrita. Sim. Piponte, ele leu. Aí ele foi a feira inteira perguntando para um por um: você tem piponte? Piponte? Não, não tem. Tem piponte? Ninguém nem sabia o que era. Era pimentão, que para ela era pimento, né? E aí ela escreveu piponte, ela achou que estava escrevendo pimentão. Então ela escrevia as coisas. Nossa! Massahari, uma vez ela inventou que ela gostava da Seixinoye. Aí tem o Massahari Taniguchi, ela falava assim: obrigada, Massarita Naguchi. Massarita. Ela não sabia ler, né? Ela falou errado. Ela falava espanhol com a gente, né? Mas ela não pôde estudar. E mamãe também sonhava estudar. Ela virou pianista, porque a nossa tradição é muito familiar. A gente é muito família. Então minha mãe se tornou pianista, bordadeira. Minha mãe sabe fazer tudo dentro de casa que uma mulher precisa. É uma criação muito machista, a criação cigana. Eu não sei hoje, né? Sim, eu tô com 280 anos, eu não sei, mas como que é? Sim. Mas a minha mãe tinha toda essa coisa. Eles tocavam piano, meu tio tocava piano, tinha aquela coisa toda. E meu tio pôde estudar e ela não pôde. E aí, o que ela fez? Pirracenta. Quando ela ficou com a minha idade agora, ela foi para a faculdade e fez administração. Ela formou professora de piano e professora de criança, mas não exercia, enfim, porque são criados para cuidar do marido, dos filhos, que foi o que ela efetivamente fez com a gente. Meu pai trabalhava e ela cuidava da gente. E aí ela foi estudar com 48 anos, 47 anos, ela foi estudar, formou em administração, passou colando a faculdade inteira. Ela fala para professores colou, da minha né? mãe, deixa eu avisar vocês, professores, então, ela colou a faculdade inteira. Ela tem várias estratégias de cola, que gruda na roupa, que gruda não sei aonde. Minha mãe imprime bem pequenininho, olha isso. Olha, com pêndulo. Eu já fiz cola com pêndulo já, quando era de alternativa. Ah, de alternativa, eu levava escondido assim, o pêndulo ia mostrando. Dá mesmo, de alternativa dá pra fazer. Super. Como é que é a história? Não O entendi. pêndulo te fala qual que é a alternativa certa. Tem lá A, B, C, D. Você pega o pêndulo assim, ó, gira ele sentido horário, aí deixa ele parado, ele vai apontar. Você mentaliza, ó, qual que é a resposta. O espírito vai e te fala. Vai. E você acerta. Fala, só que se for muito pertinho as alternativas, às vezes a gente se confunde. Então, precisa ser uma prova um pouquinho mais... Exatamente. Hoje em dia não dá pra fazer isso, né? Não dá. Mas independente da pergunta, o espírito vai saber? Vai. Porque você, tipo, tá chamando o espírito daquela pergunta especificamente, tipo isso? Não, você tá chamando o seu pra te ajudar. E ele sabe qualquer pergunta. Não é que ele sabe qualquer pergunta, é a energia que você tá pedindo. Então, eu acredito que existe uma sinastria entre o que tá com você de positivo e o que tá ali no lugar. Então, se você tá com a mente aberta, se você está com uma energia boa, não tem por que não te ajudar, entende? Então já aconteceu. E aí você pergunta como? Qual é a tendência da alternativa mais positiva, da alternativa Isso, correta? Exatamente. A tendência energética da alternativa correta. Não é que ele sabe tudo, assim, porque, um exemplo, a gente incorpora uma entidade, aquela entidade morreu X épocas, né? E tem livros que falam que quando a pessoa morre, a memória dela é apagada. Né? Então aquele espírito voltou para trabalhar, para evoluir. Então o médium evolui junto com o espírito. Não é tudo que ele vai saber falar. Um exemplo mesmo, eu tenho uma entidade muito que é da Espanha, eu tenho entidade árabe, mas eles não têm necessariamente ter que falar árabe ou falar espanhol. Eu tenho uma afinidade com esses lados também, porque eu tenho família, eu tenho ancestralidade nesses lugares, mas não é que a minha entidade vai ter que falar árabe, né? Mas tudo puxa, tudo enreda. Aí quando você vai estudar, eu vejo que é a minha entidade que me levou para a dança do ventre mesmo. Né, que me puxou para esses lados. Você já foi pra Espanha? Ainda não. Fala se não dá pra ficar uma tarde inteira conversando. Dá. É louco, né? Sabe como é que você faz também a alternativa? Pega os ossinhos da mão, A, B, C e D, entendeu? Porque são mais espaçados, o professor não vê. Eu nunca fiz isso pra colar. Mas eu já fiz isso pra ver outro tipo de coisa que era de decisão, de jogo, decisão de Copa, umas coisas assim, né? Aí você usa aqui, você nomeia. Esse aqui é o time A, esse aqui é o time B, esse aqui é, sei lá, o grupo, qual grupo você deve pertencer. Aí você usa aqui. Interessante, hein? Então, e Vamos aí, quer ver, ó, a gente tá ali com 29 minutos, só que a gente tem que entrar ao vivo meio-dia e já faltam 2 minutos. Então a gente fica mais um pouquinho, atrasa um pouquinho com eles. Eu já vou deixar aqui na live o pessoal avisado que vai atrasar um pouco. Tá. E aí, vamos avisar, vou passar para vocês os contatos, porque vocês vão ver, o próximo, que vai ser ao vivo, vocês vão ver primeiro do que esse episódio que a gente tá fazendo agora. Sim. Então, eu já vou deixar nesses contatos também, porque mesmo que vocês peguem no ao vivo, às vezes esqueceu, às vezes não tava ali e tal, o contato do Juan, qual que é o seu contato? É o prefixo 11 9 4244 1872. 11 9 4244 1872. Só mandar um zap lá. Vai estar na descrição do episódio. Na descrição.
E aí a pessoa pode ler carta com você, de baralho, o que mais que ela pode fazer? Então, eu leio vários baralhos, tarô egípcio, baralho cigano, eu misturo uns 5, 6 tarôs e vou falando primeiro no geral. Né? Depois tem o baralho cigano com as perguntas, depois existem 3 cartas finais. Então o meu tarô ele é muito livre, eu não tenho uma regra específica. Eu vou jogando, vou falando, entendeu? E também eu jogo os búzios também. Os búzios é para consultar a espiritualidade e os orixás de cabeça da pessoa. Que eu também jogo. Você sabe falar, tipo, as diferenças do baralho egípcio pro espanhol? Sei um pouquinho, sei. Algumas coisas eu sei. Um exemplo, o tarô egípcio. Ele é um tarô, assim, simplificado, um tarô mitológico. Ele tem 78 cartas, então nele tem os arcanos maiores e menores. Ele é como se fosse um tarô mitológico, só que com desenhos egípcios. Então você tem que entender de tarô mitológico, arcanos menores e maiores, e entender um pouco da cultura egípcia. Mas também, como eu sou uma pessoa louca, que eu fui estudar depois, que eu sempre jogo na intuição, que tudo comigo é na intuição. Que acho né? que é o melhor jeito de aprender. Eu sempre... Comigo é assim, tem coisa que eu vou fazer e eu nem sei o que eu tô fazendo, mas eles sabem, entende? Aí eu faço, depois eu vou estudar. Eu falei, meu, que louco esse negócio que eu tô fazendo. Assim. Ele tem coisa que ele faz, né? Eu não, é tudo que eu faço. Tudo que eu faço, eu não sei absolutamente nada do que eu tô fazendo, só descubro depois. Até o tarô, o baralho comum, comecei com esse quando eu comecei a jogar carta. Se perguntar, até hoje eu não lembro direito os naipes, eu não sei tudo dele, mas assim, pra jogar eu jogo e vou falando, e as cartas vão falando comigo. É como se aquilo já está dentro de mim. É isso que eu sinto, né? Show. A gente vai fazer fofoca ou você quer entrar em algum assunto importante? Vamos fazer alguma fofoca? Qual fofoca, Eudes, a gente podia fazer? O que dá pra fazer, que eu já tinha separado aqui pra vocês. É porque ele tem a foto pra jogar lá no telão. O assunto do momento, o filho do menino Ney. Que agora não é mais menino, mas todo mundo ainda chama ele de menino. Ela é Bruna Biancardi, a moça. Bruna Biancardi. Outra Bruna na vida dele, né? E ela é idêntica à Bruna Marquezine. É isso que eu tava reparando. Nossa, Quer como ver? parece. As pessoas, elas têm um tipo, né? E pra mim vem de vidas passadas, sabia? Nossa, é muito Quando parecida. você gosta muito de um mesmo tipo de pessoa. Gente, parece muito Selena. Né? Olha. Olha, isso aqui não é a Bruna Marquezine toda? Ela, total. Nossa. E o signo? Deixa eu fuçar o signo dessa moça. Olha aqui. Porque eu acho que a Marquezine é de leão. Dela ou do filho? Dá essa história, né? Da união dos dois. O que você acha? Vamos ver primeiro a união dos dois? Se vai dar certo. Não esquece de colocar. É você? Eu disse que coloca ali as fotos da chamada ou é o Paulo? O João, eu vou pedir pra ele. Eu quero saber sobre a energia de Neymar com Bruna Biancardi. Qual a energia? O que as cartas... Eu vou tirando e vou mostrando aqui pra câmera as cartas? Pode ser. Eu vou tirar 3 do baralho cigano. Eu vou tirar 3 do tarô da vovó cigana e eu vou tirar 3 do tarô Lila Romai. Bom, responde a cegonha, né? A primeira carta. A segunda carta responde a cobra. A terceira carta são as nuvens. Aqui, no tarô mitológico, vem o quê? O galo, né? Vem o caixão. Aparece a igreja. No tarô Lila Romai aparece barraca cigana, aparece crianças ciganas e aqui aparece o Filho de Deus, aquela carta que você Jesus gosta. Cristo. Uhum. Bom, então se eu for falar que pelo baralho cigano, é uma relação assim que a cegonha é o quê? A cegonha ela é a novidade, né? A cegonha é o que aparece primeiro, fala que eles estão em um relacionamento que é uma fase de renovação. A carta da cobra e as nuvens aqui fala assim que é um relacionamento que tem que ter uma atenção. Que sabe aquela coisa assim que é uma bomba relógio que pode explodir a qualquer momento? Então a cobra a qualquer momento pode vir um acontecimento e as nuvens trazerem problemas, né? Então o galo fala assim, de alguma certa forma, um dos dois nessa relação, se a gente aprofundar aqui eu consigo falar, pode acordar de uma certa forma nessa relação, né? E enxergar umas coisinhas no outro, alguns defeitos como todos nós temos e ver, eu não quero isso pra mim, entende? Então o caixão ele pode ser que sim, que essa relação ela tenha uma finalização de ciclo. Porém, não me dá a certeza absoluta, porque saiu só o caixão, não saiu a foice, não saiu 2 caixões. A igreja que aparece, como também que eles vêm com uma missão kármica, né? Existe uma coisa assim de... Eles estão se unidos novamente para consertar, cumprir alguma coisa que eu sinto do passado, né? E aqui mostra filhos aqui até trazendo uma energia muito boa, trazendo uma energia muito positiva, né? A barraca cigana, ela trazendo alegria, e o Filho de Deus... uma carta assim que ela traz até um certo livramento de coisas ruins,
né? Mas aqui o que eu sinto na minha intuição, além das cartas, é para eles tomarem cuidado com a impulsividade, não abusarem da sorte e se afastar de amizades de pessoas que falam demais. Porque o que pode estragar essa relação é uma amizade que traz algum tipo de intromissão de uma terceira pessoa, Não de tenho trazer dúvida que é alguma coisa amizade. assim que eu sinto, mas é a amizade que me fala, né? Então, as cartas deram uma probabilidade. Se eles evitarem, escutarem esse conselho, de repente, e evitar essa energia, essa relação ela pode durar. Agora, se ficar no oba-oba, bebendo, festa, toda hora com um monte de gente, achando que todo mundo é amigo, aí a coisa desanda, eu Eu vejo. acabei de ver que ela é ariana, né? A semelhança ali dela da Marquezine, a gente tava brincando. A Marquezine é agosto, né? Ela é leão, ela é ariana. A ariana geralmente é dada a amizades, a escutar o que as pessoas pensam, Sim. né? E ir muito para. E ele é aquário que também É ar, né? acaba sendo Sim. bem parecido também. Então, isso pode Sim. ser um empecilho. Agora, achei ali, tá vendo que ela colocou? Você está aqui para completar o nosso amor, o bebezinho, né? Olha. E interessante, porque você falou, né, desse resgate da missão, que esse bebê veio para trazer o Isso aí resgate aqui, da ó, missão. as crianças, né? Interessante Sai o isso, filho né? aqui sendo uma salvação para essa relação, né? Sendo assim um alicerce Um muito grande. alicerce. Quando a gente tem filho com alguém, aquela pessoa é para sempre na nossa vida. Por isso que não Sim. adianta a gente brigar, tá? Com o pai do bebê, com a mãe do bebê. Essa pessoa vai ser sempre algo importante. E o seu filho, a sua filha vai sentir falta se você apartar. A galera da alienação parental, tomar cuidado, viu? Que aqui se faz, aqui se paga. Sim. Então, você está apartando uma energia importante do seu filho. Ah, mas o pai é bandido. Aí a gente está falando de outra coisa. Aí é outro Você está assunto. protegendo. Mas a galera de picuinha, filho não é moeda de troca, tá? Alienação parental, além de crime, espiritualmente é crime 10 vezes? 10 vezes. 50 mil vezes. Sim. Tá? Porque ele é formado de duas pessoas, essa criança é formada de duas pessoas que têm um resgate de vidas passadas. Do contrário, essa criança não teria aparecido. Para essas pessoas resgatarem alguma coisa. Então, gente, alienação parental é feio, fala muito sobre quem está alienando, fala muito sobre o caráter de quem está alienando, e cuidado com isso daí. Sim. Mais alguém? Deixa eu pensar alguém aqui que... Deixa eu ver, calma aí. Ela tava de quantos meses, a menina? Eu não sei. Ela já ganhou É já? bem pouquinho. Ela acabou de ficar grávida. Ah, acabou de ficar grávida. Então vamos pro lado oposto. Vamos ver o que vai acontecer no futuro da Bruna Marquezine. Eu senti também, sabe o quê? Que é assim, eu achei que ela... como eu não fico muito ligado, assim, acompanhando tudo sempre, eu achei que ela já tinha ganhado o final. Ela tá grávida ainda, Tá né? grávida. Foi recente a descoberta. Tá. E eu sinto que é uma gravidez com sensibilidade também, sabia? É uma gravidez onde ela tem que tomar cuidado. Você acha que pode dar algum problema? Se ela não se cuidar, sim. Porque como saiu também a cegonha com a cobra, assim, eu sinto que esse filho ele vem com missão, mas todo cuidado é pouco. Né? Eu sinto que uma gravidez traz um pouco de risco. Bom, vamos torcer para que dê tudo Sim, certo. amém. Né? Vamos torcer. O filho, uma criança sempre vem. Minha avó falava assim: uma criança sempre vem com um pedaço de pão debaixo do braço. Amém. E, na verdade, isso significa tudo. A prosperidade, você acredita, você vai ter prosperidade no seu trabalho por conta do nascimento dessa criança. Você pode ter uma revisão da sua relação, que estava uma porcaria, de repente melhora. Você pode ter aí uma vontade de fazer amizade de volta com seu pai, com quem você não falava há 15 anos, porque você se tornou pai. Sim. Então, a criança, ela sai toda arrepiada. Ela sempre Sim. traz. Eu acredito. E Deus é maravilhoso e vai dar tudo certo. Inclusive, eu já até ajudei, Selena, algumas clientes minhas que não conseguiam engravidar. Já fiz uma magia para Oxum, para os Erês na cachoeira, para Santa Sara no mar, né? Que Santa Sara para fertilidade ela é ótima. Fertilidade, eu que o digo. A gente tem que ir para Saint-Marie de la Mer juntos na França, hein? Já tô ficando milionária em pouco tempo. E assim que eu ficar, nós vamos de jatinho. Vamos. Quem sabe o Neymar convida a gente agora que a gente sabe tudo sobre a vida dele. Né? Pede pra Anitta apresentar. Anitta, minha linda, um beijo pra você. Você não tá assistindo a gente, mas um beijo. A Anitta é um caso muito fofo, gente. Que mulher fofa. E ela é do mesmo santo que eu, né, Anitta? Não sei qual é. Ela é de Logum-Edé. Logum-Edé. E eu também sabia sou que era de... composto o santo dela. Eu também sou de Logum-Edé, meu santo de cabeça. Então, dois doidinhos. Só que dois doidinhos do bem, né? Gente, do é bem. muito legal. E aí? E agora, de quem? Da Bruna? Vamos ver a vida dela no geral, né? Bruna Marquezine, me mostrem a vida dela, o caminho dela. Só quando eu fechei o olho, eu senti uma autoridade de um espírito muito masculino com a Bruna.
uma energia muito boa. Alguém de parte masculina espiritualmente ajudando ela, trazendo energias boas, trazendo segurança. Eu tô vendo liderança para ela. Mas vamos ver o que as cartas dizem, né? Tarô da vovó. Homem com cavalo preto. Navio. Dragão. Tarô Lila Romai. Pessoa do cigano. Pomba inocente. E Sociedade Cigana. E saiu o sol também. Tá? Baralho cigano, vem a foice, a montanha e o cavaleiro. Bruna, hoje na sua vida você está em um momento de grande amadurecimento, você está em um momento de grandes mudanças, movimentos. Pode ser que ela vai morar fora do país, alguma energia dela não querer ficar no Brasil daqui a um tempo, sinta uma energia dela ir morando para fora, novos caminhos, novas coisas. Ela também está em uma fase de limpeza, de sair muita gente negativa, uma fase assim onde quem não tem que ficar no caminho dela não fica, né? E uma fase também é como se ela, não é exatamente uma diretora, mas alguma coisa muito parecida de escrever alguma novela, escrever algum quadro também daqui a algum tempo. Tem uma mudança aí na vida profissional dela muito boa e muito forte. Aqui também traz para mim, eu não sei o nome do pai dela, assim, não sei nem se o pai dela alguma informação, mas mostra assim alguma energia dela muito ligada ao pai, parece. Alguma energia muito dela ajudar o pai dela, trazendo uma espiritualidade muito ligada ao pai. A parte paterna do pai dela espiritualmente corresponde aqui. E é para ela escutar muito as intuições dela, escutar e fazer muito o que ela tem vontade de fazer. Mas é um momento de poucas amizades e poucas ideias com pessoas, de repente, que já tenham feito alguma coisa contra você, sabe? Então deixar o que é passado no passado e seguir seu caminho agora com muita renovação e muito silêncio. Eu senti. Eu tô olhando aqui, ó, enquanto você falou do pai, eu falei, deixa eu dar uma olhadinha se tem alguma informação, mas não aparece naquele Wikipédia, não aparece o nome dos pais pra gente dar uma olhadinha. Bom, é isso. Então, agora, se afastando de pessoas nocivas, a parte que mais me apeguei à sua leitura, porque isso é maravilhoso, né? Sim. Quando a gente se afasta de pessoas nocivas, a nossa vida anda. Sim. Anda num grau, e aí você olha para trás Sim. e você fala, gente, como que eu pude estar no meio dessas pessoas? Como que eu pude perder tanto tempo? Já aconteceu com você? Já, muito. Porque a gente, quando é médium, a gente atrai amigos e pessoas falsas que só querem ler carta quando precisa, né? Sim. Então, ficam tudo te adulando 24 horas por dia para conseguir uma perguntinha aleatória. Sim. E aí a gente pensa que isso é amor. É nada. A gente é um vagalume no escuro, né? É muito louco, assim. E pra gente atrair esse povo que de alguma forma quer usar como escada, eu acho que na verdade pra todo mundo, não só pras pessoas médiuns, né? Pra todo mundo. Mas pra gente, como é louco isso? Quando eu saí dos paranormais, tanta gente veio atrás de mim pra conseguir alguma coisa e eu não sabia o que que era. Porque eu sou boba, porque eu não sou assim. Então você nunca acha que a pessoa é assim, né? É verdade. Nossa, eu queria sair e tirar foto, porque naquela época, quando eu saía, eu tinha que tirar foto no mercado, na rua. As pessoas me reconheciam nos lugares, assim. E eu falava, gente, vocês têm uma visão de mim que eu nunca tive. Né? E era... E, gente, um monte... Ai, 1000 promessas, 1000 coisas. Tudo cobra. As pessoas que vieram atrás de mim na sequência dos paranormais... Eu não me lembro de uma... Eu não me lembro de ninguém que tenha sido alguma coisa forte, verdadeira, sincera. Hoje sim eu tô cercada de pessoas queridas, mas naquela época... Sim. É uma limpeza que acontece, né? Nossa, karma. Acho que eu fui cumprindo todos os karmas de uma vez só, Eu também, sabe? Com essa eu galera. acho que eu paguei tanto com amizade que misericórdia. Cada gente louca, sabe? Eu acho que se eu abrisse, se eu me formasse em psiquiatra, eu ia ter cliente, hein? Porque Mas, eu costumo dizer isso. Mas sabe o que acontece? O pior tipo é aquela pessoa que te mata abraçando, né? Que é assim, tipo, paparicando, fazendo tudo. Falando bem de você pros outros. Enquanto ela tem um clubinho ali que ela pega e te detona. Sim. E esse clubinho, ele vai minando o seu castelo por baixo. Quando você vai ver, eu soube pelo cara da farmácia que uma dessas pessoas me contava a minha vida inteira pro bairro e contava tudo errado. Contava do jeito que ela queria, entendeu? Meu Deus. O cara da farmácia chega em casa e fala assim, olha, se a gente não se conhecesse, se nós do bairro não te conhecêssemos há mais de 30 anos, a gente podia até acreditar, mas fica de boa. Ninguém... A pessoa hoje é considerada louca de pedra. E eu não sei qual o tipo de energia que ela trazia na época, eu não faço ideia. Mas enfim, passou, acabou. Você que tá passando por isso, traição de amizades, pessoas que parecem queridas, fica tranquila. Pede bastante pra Deus, pede pra Santa Rita de Cássia, pede pra Santa Sara um livramento, que livramento dói na hora. Só na hora.
Exatamente. Depois é uma delícia. Depois passa, né? Não, e é uma delícia. É. Você parece que você tá flutuando. Enfim, vamos encerrar aqui, começar a live? Sim. Ou você quer falar alguma coisa ainda dentro dessa gravação? Só vamos encerrar então, trazendo uma energia boa para... já tô com alergia já do meu próprio perfume. Já aconteceu de Desculpa. um baralho meio que contradizer o outro? Não. Tipo, o egípcio falar uma coisa e o místico. Não, sempre eles vão pro mesmo completa o caminho. outro. Por exemplo, eu tiro o egípcio, ele vai me contar uma história. Aí o outro é uma continuação do que eu falei ali. O meu não traz a mesma informação que o outro, mas contradizer não, eles se complementam. O que acontece assim, às vezes, por exemplo, igual eu e a Selena. Às vezes a pessoa que já passou com ela e passou comigo, sai a mesma coisa no baralho. Porque a nossa energia é bem parecida, mas vai com o Zé, qualquer Zé Maria da esquina aí, que cobra mais barato, que as pessoas hoje em dia elas vão muito nisso, que é, vou no de R$50, nada contra quem cobra R$50. Mas assim, às vezes vai lá e fala totalmente o avesso. E influencia também a vida do cartomante, a conduta e a nossa energia para o consulente. Porque se você chegar na casa da pessoa e você vê aquela pessoa toda louca, não tem prosperidade, você vê a pessoa suja, você vê a pessoa ela desequilibrada, um exemplo muito louco tô dando, tá? Você não vai querer jogar com ela. O que ela vai ter pra te passar de bom? Então a gente não pode dar aquilo que a gente não tem. Isso. É o que eu penso. Harebaba. Alguém fala. Na semana passada eu tava falando com a Camila. A gente tava falando dos R$50, que agora virou meio que um meme, né? Tem até música pra isso. Sim. Enfim, esses R$50 acaba virando 2, 3 mil, que a pessoa vai te cobrar de trabalho, falar que a sua vida tá uma desgraça, que ela vai arrumar tudo. E, nossa, uma vez uma falou que foi com uma pessoa que é inclusive conhecida, que teve comigo numa certa situação aí televisiva. Diz que foi na mulher. A mulher falou: vou fazer uma magia, sei lá das quantas falou o nome, pra você, pra sua clínica prosperar. A clínica faliu em um mês. Meu Deus. Nossa. E pra mim a pessoa perguntava: o que você faz? Não faço nada. Se você quiser, eu oro por você, amiga. Tem um livro aqui, 7 vezes por dia eu faço oração pra todo mundo que tá no meu livro. E se a sua vida não for pra frente, você vem falar isso na minha cara, porque vai. Entendeu? Olha, eu tive uma ideia, Selena. No nosso próximo, sabe o que a gente pode fazer? Eu tenho um mantra indiano que eu faço ele tem uns 10 anos. É o mantra da deusa Lakshmi, que é a deusa da prosperidade. E esse mantra, ele funciona, gente. No próximo, eu poderia, de repente, mandar por e-mail pro Eudes, ele colocar esse mantra ao vivo, a gente fazer todo mundo junto com quem. Lógico. E de repente, depois, não sei se o pessoal pedir ele deixar um link com esse mantra pro pessoal baixar. Porque esse mantra, gente, ele é poderoso. O dinheiro tá assim, tá tudo parado, quieto, você faz, o negócio vem, o negócio flui. Né? Pô, eu quero pra minha vida, hein? Vamos fazer hoje ao vivo? Vamos fazer agora. A gente pode também combinar uma magia no próximo, uma magia simplesinha, Sim. uma coisa da maçã. Você manja das magias também? Pode ser Sim. fazer um programa só sobre magia, que a gente Sim, já tinha sim. falado que Eu queria faço. fazer. Traremos o Juan. Só não outras mata vezes. o bicho, tá, gente? Pelo amor de Deus. Que eu acho que se eu matasse uma galinha, eu queria colocar Mesmo um band-aid sendo nela. no candomblé? Então, não, é assim, no candomblé eu me iniciei, mas não é com a minha mão. Lá eles têm os rituais deles, que a mãe de santo faz tudo, mas não sou eu com a minha mão. Mas você sabe que mataram o bichinho. Sei que mataram, mas Você não eu com fica a minha sabendo, mão. entendi. Eu não tenho coragem, eu não tenho Se eu mão. fosse candomblé, eu só ia fazer coisa com caldo quinor de galinha, caldo quinor de carne. Era... Não, assim, eu gosto das duas religiões, mas eu gosto também bastante da Umbanda, porque foi a primeira, né? E na Umbanda não tem matança. Hoje eu entendo o porquê que eles explicam do sacrifício dos animais, embora eu não gosto muito, não faço, e não Mas tenho... você entende o motivo. E não tenho mão pra corte. Se a mãe de santo chegar e falar, Juan, eu não vou matar nenhum bicho, não adianta porque eu não tenho, não tá dentro de mim isso. Aquele que sai correndo do terreiro, né? Não adianta. Sai um filho de santo correndo por ali. Eu costumo dizer que meu sangue vermelho é o vinho. Quando precisa usar o sangue vermelho, a magia do sangue vermelho, pra mim eu coloco o vinho. Olha lá, E tá aceito do mesmo jeito, novo. entendeu? Lá o vem vinho. ele com esse vinho de novo pra mim. Ele tá querendo, ele tá querendo beber vinho. E outra coisa, gente, pra fazer uma magia, você tem que jogar antes pra ver se aquela magia vai dar certo, se aquilo tá no caminho da pessoa. O que tem gente que me procura, você faz amarração? Não faço amarração, eu desamarro. Eu te ajudo a te desamarrar, mas amarrar não é comigo. Ajudo você a esquecer esse traste que se gostasse de você, tava com você, né? Limpeza, abertura de caminho eu faço, mas agora vim com esse negócio de amarração, quem faz, cada um com as suas consequências, mas eu não mexo com isso. Sim. Então, posso mostrar as cartas? Pode. A gente tem a Força, que é uma carta que fala de autoconfiança, pra vocês confiarem em vocês mesmos. A gente tem o Ermitão, que o Ermitão às vezes também é uma energia assim de você ficar um pouco recluso, de você
entender que você tem que contar com você mesmo, mas você tem que também ficar no silêncio, essa carta aqui. O ermitão vai até a montanha, ele se esconde, ele vive a vida dele, né? E aqui o mago, que é o primeiro arcano do baralho, fala de início de vida. Então, um bom início de vida, mas entenda que você tem que começar a iniciar seus projetos sozinho, sozinha. E autoconfiança. Delícia. Encerramos aqui. Ó, ele vai tocar castanhola, mas quando vocês assistirem esse vídeo... Ah, você vai tocar... Encerra agora com a gente? Vamos encerrar com a castanhola. Vamos. Ó, vó, você adorava. Escuta só. Minha avó tocava. Olê. Recebam essa energia. Recebam essa energia maravilhosa que vai deixar, eu tô toda arrepiada, vai deixar o dia de vocês muito mais gostoso. Obrigada, Juan, por hoje. Foi maravilhoso. Amei, fluiu. É. E ele vai voltar mais várias vezes. Vamos. Se ele quiser, né? Lógico, vou claro fazer o convite que eu quero. pra ele voltar. Adorei. Vai ensinar umas mandingas pra vocês. Vamos. E aí a gente vai fazer umas coisas aqui na nossa energia casada, tá bom? Sim. Muito obrigada por hoje. Até quarta que vem, se Deus quiser.